Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Daremos continuidade aqui a trabalhar com o Excel e hoje a gente vai iniciar a trabalhar aqui com os macros. Vamos entender o que é uma estrutura de macro e como você pode estar aplicando ele. Basicamente, o que é um macro? O macro é uma série de comandos que podem ser usados para automatizar tarefas respectivas por meio de funções armazenadas em um módulo do Visual Basic, né? Então, a gente vai entender como você consegue aplicar isso em suas planilhas. Bom, vamos ao Excel. Aqui, nossa planilha do Excel, nota que na parte inferior da tela nós temos algumas plans, né? Então, tem macro 1, macro 2 e assim por diante. Então, em nossa primeira planilha, nós temos a seguinte estrutura aqui, uma série de formatações, e aí a gente vai tentar gravar o macro seguindo algumas delas, né? Na verdade, poderia ser todas, mas pode ser algumas também, só para que vocês entendam como você pode estar trabalhando com ele. Mas antes de tudo isso, o que a gente precisa fazer? A gente vai trabalhar com o macro e precisa habilitar o menu, que você vai perceber que, por padrão, ele não aparece aqui na parte superior. Então, para a gente dar início a trabalhar com o macro, a gente precisa habilitar o menu aqui do desenvolvedor. O último menu, a gente tem aqui o PDF Elements, na verdade é uma opção do meu Excel que eu habilitei, tem umas que já vêm por padrão, mas depende muito. Nesse caso aqui, ó, nós temos o exibir. Então, por padrão, provavelmente você vai encontrar o exibir e aí após ele a gente vai ter o desenvolvedor. Mas ele não vem habilitado, então você precisa vir no menu Arquivo. Aí a gente tem aqui Opções, personalizar a faixa de opções e nós temos esse menu aqui, ó, desenvolvedor. E aí você dá o OK. Bom, aqui nós temos a seguinte estrutura, ó, nota que apareceu o menu desenvolvedor e temos algumas categorias, como código, como suplementos, controles e até o XML, né? E o que a gente vai trabalhar? Quando fala de código, nós temos o Visual Basic, que a gente vai entender isso um pouco mais a fundo depois, a gente vai comentar sobre ele. A gente tem a opção do próprio macro mesmo, né? Tem até a tecla de atalho para você habilitar o macro, que é o Alt F8. E gravar macro, que é o procedimento que a gente vai usar referências relativas, né? E a gente tem a segurança de macro. Então, de início, nota que na parte superior a gente já tem esse botão aqui que seria o gravar macro. O que seria o processo de gravar macro? Na verdade, ele vai gravar o passo a passo do que você estiver fazendo, com base em uma estrutura, um botão que você pode definir, ou com base em uma formatação usando uma tecla de atalho que você pode estar aplicando. Bom, deixando essa informação mais clara, vamos seguir esse passo a passo aqui para a gente estar gravando a nossa macro, né? E depois a gente está aplicando. Então, nós temos aqui, ó, uma formatação de negrito itálico, tamanho, cor da fonte, preenchimento, informação centralizada, tipo de fonte e formato de números, né? Observação. Então, a gente vai abrir uma nova planca em cima, na frente, né? Só para a gente não mexer nessa estrutura anterior. Bom, na sequência, o que nós temos aqui? Você pode vir aqui, menu página inicial, e aí, antes de você começar a trabalhar, você pode vir no menu inserir, né? A gente estava aqui na página inicial, então no inserir, aí vou desenhar aqui um botão, que é um botão usando um retângulo de cantos arredondados, por exemplo. Desenhei aqui o meu botão, ó. Desenhar o botão. Quando eu clicar aqui dentro, ó, quando eu clicar aqui no botão, nota que ele vai aparecer um símbolozinho de mais e você pode desenhar. Aqui você pode clicar com o botão direito do seu mouse e aí ele tem algumas opções aqui, ó, atribuir a macro. Por exemplo, se você já tivesse uma macro gravada, você já poderia pegar e transformar esse botão usando aquelas configurações da macro. Nesse caso, como eu não tenho, eu vou usar a opção de gravar a macro. Aí cliquei aqui no botão gravar a macro. À direita eu tenho a opção do nome desse macro aqui, retângulo de cantos arredondado, clique, perfeito. Posso usar uma tecla de atalho. Ele pergunta se eu quero armazenar as informações nessa pasta de trabalho, porque eu tenho mais opções aqui, ó, pasta de trabalho pessoal de macro, nova pasta de trabalho, esta pasta de trabalho. Vou manter. E se eu quiser descrever, explicar o que vai acontecer. Então, é bastante importante que você saiba todos esses detalhes aqui relacionados à macro. Vou clicar aqui no gravar. Ok? Para confirmar, ó, aqui no menu desenvolvedor, que é o que nós temos habilitado, você vai perceber que o botão aqui está escrito parar. Então, quando você quiser parar esse processo de gravação, é só você clicar ali. Aqui embaixo também aparece essa mesma opção, tá? Então, esse botão aqui é o parar. E o que eu vou estar fazendo? Ó, então, eu vou vir aqui nessa célula aqui, ó, nessa área telinha 10.
vou selecionar tudo, vou colocar um negrito, vou colocar a fonte diferente, por exemplo, essa fonte aqui, um tamanho 14, vou redimensionar um pouquinho mais, e aí eu vou colocar um itálico também e um sublinhado, só para ficar bem diferente. Uma cor verde, e aí eu vou definir um preenchimento, já coloquei verde, vou colocar branco, né? Então, um preenchimento verde e uma letra branca, né? Então é isso. Então temos a seguinte estrutura aqui, eu estou fazendo o processo de gravação de macro, e aí eu vou no desenvolvedor para a gravação. Ó, parei. Vou inserir uma nova linha aqui, ó. E aí vou digitar uma lista de informações, como por exemplo, uma série de números, né? Uma sequência de números aqui. Então, número 2, por exemplo, e aqui eu vou selecionar tudo, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Imagina que eu tenho uma lista de número de pessoas e preciso manter uma formatação. E aperto aqui no meu macro, botão no caso. Ó, nota que toda a sua formatação foi aplicada. Então, a macro, na verdade, você pode atribuir a um botão, você pode definir uma seguinte estrutura. Ó, vou excluir esse aqui, como ele está na linha, não na linha exatamente, mas na coluna à direita, então ele não vai funcionar. Então ele sempre vai funcionar com essa área aqui que eu defini, no caso da A1 até a 10. Se eu inserir uma nova coluna aqui, ó, e aí eu digitar uma determinada informação, e aí eu vou apertar nesse botão, ele vai, ó, formatar. Então, se eu tivesse colocado centralizado, também iria funcionar. Bom, a gente vai compreender sobre o macro, a gente já entendeu aqui qual seria o processo de você gravar macro e atribuir a um botão, né? Na verdade, uma forma que você desenhou. Isso de uma forma bem resumida para que você entenda como funciona o processo de você gravar uma macro atribuída a um botão, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente vai dar continuidade em macros nas próximas aulas, tá? Até a próxima aula.